Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 22 de abril do ano 2021. Então nós vamos dar sequência aos nossos estudos aqui, tipos e antitipos. O tipo é o que vem antes e o antitipo é o cumprimento do tipo, ou seja, o tipo é a sombra das coisas futuras, o antitipo é o cumprimento. E nós estamos mostrando tipos de arrebatamento pré-tribulacionista. Nós vemos agora em segundo Reis aqui no capítulo 2, aparece então dois personagens aqui. Aparece o profeta Elias e aparece o profeta Eliseu. Depois de Elias vem Eliseu, né? Eliseu, ele é o sucessor de Elias, ou seja, Eliseu, ele vai dar sequência ao trabalho de Elias. Então Elias ele foi transladado, ou seja, ele foi arrebatado. Então Elias aqui ele representa o arrebatamento da igreja. Interessante que Elias ele fez uma peregrinação de 40 dias e 40 noites, né, até o Monte Horebe, e depois ele foi transladado. Ou seja, biblicamente falando, o número 40 ele significa tempo de provação, tempo de prova. Ele peregrinou 40 dias e 40 noites, o povo de Israel também no deserto, e depois eles entraram na terra prometida. Ou seja, a igreja ela está peregrinando nesse deserto desta vida. Depois nós vamos entrar na glória eterna, ou seja, vamos entrar na terra prometida. Então Elias aqui, ele faz uma caminhada de 40 dias e 40 noites, depois ele é transladado, ou seja, ele sobe sem sofrer nenhum arranhão. Isso aqui é um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. A igreja sai daqui sem nenhum arranhão. Então Elias ele representa a igreja que será arrebatada. Eliseu, então ele assume o lugar de Elias, ou seja, após o arrebatamento, os judeus, os 144 mil judeus e as duas testemunhas, elas assumem o papel que a igreja fazia, ou seja, eles vão pregar o evangelho. Os 144 mil judeus, eles vão pregar o evangelho do reino aos gentios, nos quatro cantos da terra, e as duas testemunhas, elas vão pregar o evangelho aos judeus no muro das lamentações. Interessante que quando Eliseu ele assume o lugar de Elias, um grupo de jovens ali zomba de Eliseu. 42 rapazes ali, eles zombam de Eliseu. Chama de Eliseu ali de calvo, né? Então Eliseu ali, ele clama ao Senhor, e o Senhor envia duas ursas, ou seja, uma representação das duas bestas do Apocalipse. Essas duas ursas aí representam as duas bestas do Apocalipse. E os 42 rapazes ali representam os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Ou seja, 42 meses, a partir da metade já é 42 meses. Os teólogos dividem a grande tribulação em 3 anos e meio de tribulação e 43 anos e meio de grande tribulação, ou seja, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, que é a mesma coisa. Então esses 42 rapazes, que a Ursas veio e destruiu ali, é uma representação dos 3 anos e meio, ou dos 42 meses, que o anticristo vai fazer uma destruição total. Você vê que as duas ursas ali, veio ali e destruiu ali aqueles 42 rapazes ali. Ou seja, durante os 3 anos e meio finais da grande tribulação haverá uma matança terrível. Por isso que Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá tão grande tribulação sobre a terra. Agora, onde que aparece o pré-tribulacionismo aqui? Aparece o seguinte: primeiro Elias sobe. Depois que Elias subiu, é que apareceu Eliseu e as duas ursas. Ou seja, depois que a igreja for arrebatada, aí então Israel entra em cena. Eliseu aqui representa Israel. Então Israel entra em cena, né? Para poder pregar o evangelho do reino, como eu já disse.
E é aí que aparecem as duas ursas, ou seja, as duas bestas do Apocalipse, que é a besta do mar e a besta da terra. Então o anticristo, ele não aparece com a igreja na terra. Deus, ele é muito preciso na sua matemática. As coisas de Deus são muito perfeitas. Se o anticristo tivesse que aparecer com a igreja na terra, as duas bestas apareciam nos tempos de Elias. Mas elas não apareceram no tempo de Elias, elas só apareceram, as duas bestas só apareceram no tempo do profeta Eliseu, ou seja, no tempo de Israel. Então Deus é preciso, eu sou Deus que mostro o fim desde o princípio. Isaías 46, versículo 9. Então aqui está uma tipologia perfeita também. Né? Deus ele mostra o fim desde o princípio. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, versículo 9. Então, meus irmãos, aqui tem uma tipologia tremenda aqui. Elias sobe, Elias representa a igreja, Eliseu fica. Eliseu é o povo de Israel que fica na grande tribulação. As duas ursas representam as duas bestas do Apocalipse. Os 42 rapazes representam os 3 anos e meio finais da grande tribulação, onde o anticristo vai massacrar todo mundo. Foi o que essas ursas fez, elas massacrou os 42 rapazes. Ou seja, 3 anos e meio finais da grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Então, meus irmãos, está aí mais uma tipologia. Estude esse texto, né, de 2 Reis, capítulo 2, porque nós temos que clamar, nós temos que cavar. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso aqui é coisa profunda nas Escrituras. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.